Amigos, o Cocker inglês é uma raça que surge, largamente comentada, aos meados do ano de 1800, no Reino Unido. Falava-se em pequenos spaniels que eram originários de uma mesma ninhada, que nós tínhamos nessa mesma ninhada Cocker inglês, Field Spaniel e Springer Spaniel inglês. Durante todos esses 100 anos, muito se falou, muito se desejou ter esses pequenos spaniels que foram chamados de Cocker Spaniel a princípio. Em 1873, nós tivemos o nosso primeiro studbook da raça Cocker Spaniel inglês. Então, nós nos reportamos a praticamente 150 anos, né, de padrão de raça atualmente. Em 1879, então bem próximo desse primeiro standard que nós tivemos, foi reconhecido e é conhecido por todos nós, o nosso campeão Obo. Foi o primeiro campeão da raça Cocker Spaniel inglês, ainda que não pareça mais com o Cocker moderno, o Cocker da atualidade, é o nosso primeiro referencial e está na base de todas as linhas de sangue de Cocker inglês. E é o nosso primeiro famoso campeão Obo. A literatura fala em Cocker já desde o século XV. E a origem são cães espanhóis, os antigos cães da Espanha. E aí nós chegamos a essa aparência geral do Cocker da modernidade, que veio se modernizando, na verdade, ao longo desses anos, desses 150 anos. E nós encontramos hoje um exemplar que é um exemplar alegre, robusto, esportivo, ele é bem balanceado, é um cachorro de lindas proporções. Nós podemos dizer, inclusive, que o Cocker inglês é quase uma sentença matemática. As proporções do Cocker inglês, nós já vamos ver a seguir, é quase uma projeção de uma medida só. O que faz a gente conseguir entender esse exemplar maravilhoso. A raça é espetacular, né? Tanto para a companhia, tanto para o trabalho em campo aberto. O Cocker inglês é um cão que se comporta bem em campo aberto, lembrando sempre que nós precisamos de um exemplar que tem uma estrutura tão saudável e tão bem feita e tão lapidada que ele consiga sair de manhã com o caçador e trabalhar o dia inteiro em campo aberto, em diferente topografia, diferente relevo de terreno, e ele vai estar sempre disposto, com o menor esforço possível, para poder cumprir essa tarefa. Isso que se espera de um Cocker inglês. As proporções importantes de um Cocker Spaniel inglês. Nós temos nesse slide, esse slide já é um slide que foi usado em algumas apresentações de Cocker. Os coqueristas mais chegados a essas informações já viram esse slide, mas ele é importante para que a gente possa rever esse conceito da estrutura do Cocker Spaniel inglês. Nós temos uma altura de focinho. Essa mesma altura de focinho, ela cabe 2 vezes no comprimento do focinho. Esse mesmo comprimento do focinho, lembra que a gente falei de uma fórmula matemática, né? A altura de focinho 2 vezes cabe no comprimento do focinho. Esse mesmo focinho cabe no comprimento do crânio. Bom, essa cabeça, ela toma uma medida formada pelo focinho e pela cabeça, que é para ser, ou assim, nós tentamos ou desejamos que ela seja o mais parecido possível com a altura do pescoço. E nós teríamos 2 medidas iguais novamente. Essa medida do pescoço, ela cabe 2 vezes no comprimento do corpo do Cocker Spaniel inglês, que é para ser exatamente a altura da cernelha até o piso. O Cocker inglês é um cão que tem uma maneira de medir um pouco diferente. Nós medimos da cernelha, a inserção da cauda, da cernelha ao piso. Ele deve formar um quadrado, ou mais próximo de um quadrado, essa medição da cernelha, a inserção da cauda e da cernelha até o piso. Nós temos uma outra medida, que é da cernelha ao cotovelo, do cotovelo ao solo. Que vem a ser lá aquela projeção daquela medida da altura do focinho. Isso é bastante interessante que possamos entender dessa forma e possamos sempre avaliar um exemplar, quer seja o nosso canil, quer seja o nosso pet, quer seja em exposição, quer seja os colegas juízes. Essa proporção é uma proporção desejável, requerida aos
os expertos da raça sempre se repassa essa informação, ainda que ela seja uma informação informal, ela não está no padrão, mas nós entendemos que são proporções bastante importantes, oriundas desse exemplar que se deseja que tenha um desempenho fantástico num campo aberto com seu caçador. É bem interessante essas proporções. O comportamento e temperamento do cocker inglês, eu penso que é uma das coisas também mais desejáveis dessa raça. É um animal sempre disponível a estar com seu dono, sempre com aquele olhar suplicante para o dono, sempre querendo estar conosco, nos fazer companhia. Ele é cheio de vida, ele é exuberante, ele é afetuoso. É uma raça canina que nos traz alegria de vida, que nos traz o bom humor, que é aquele amigo que precisa, é o super pet de companhia. E é o mesmo exemplar que vai sair a campo com você se você for um caçador. Contavam os antigos que naquelas manhãs de caçada que saíam todos para caçar, e quando os cockers começavam a ouvir a limpeza das escopetas, dos rifles, diz que os cockers eram tomados de uma alegria absoluta nesse momento, demonstrando a total aptidão para o serviço de campo e a total alegria de servir o seu proprietário, amo, senhor, criador, enfim, para estar presente nessa lida do campo. Esse é o temperamento cocker spaniel inglês que todo mundo conhece, aliado ao conhecido movimento incessante da cauda. Eu preferiria chamar de alegre movimento da cauda do cocker spaniel inglês. É um cachorro alegre, ele precisa passar sempre essa informação de alegria. Está requerido, está lá no padrão da raça dele. A porta de entrada nessa raça, e como todas as raças caninas, é a nossa cabeça, né? A cabeça de cocker inglês é outra sentença matemática, nós já vamos descobrir à frente no próximo slide. O crânio é bem desenvolvido, é nitidamente cinzelado, sem ser fino e sem ser grosseiro. Ele é livre de protuberâncias, ele tem um suave contorno. Todas as linhas da cabeça, tanto como da cabeça como as linhas de construção do corpo do cocker spaniel inglês, são linhas curvas, ligeiramente arredondadas. O cocker inglês não é um cachorro de linhas com ângulos retos, exceto suas angulações. A cabeça é bem cinzelada, super contornada, sem ângulos agudos evidentes. Fica claro no nosso exame tátil da cabeça do cocker inglês que ela forma cabeça e focinho, ela forma a figura de um 8. O mesmo perímetro que eu tenho de cabeça, eu deveria ter de focinho. O stop é bem marcado e está situado na metade da distância entre a ponta da trufa e o hospital. O stop está bem no meio. Assim, eu tenho a proporção 1:1, um de focinho, como nós falamos naquele slide anterior, um de cabeça, e o stop está exatamente ao centro dessa cabeça, na união do focinho com o crânio. A outra sentença matemática do cocker é a proporção do número 8. Nesse exemplo, nessa foto, fica claro, nós conseguimos colocar um número 8 em cima dessa cabeça de um cocker spaniel inglês. Ao lado temos uma outra cabeça que possamos observar e sempre tentando encontrar esse número 8 o mais perfeito possível. Isso nos ajuda a entender essas proporções e esses contornos, né, da cabeça do cocker spaniel inglês. Existem várias conformações quando se observa um plantel, quando se observa uma pista de competição, se observa exemplares no convívio. Existem, assim, esses desenhos, existe um focinho muito longo que desproporciona a proporção 1:1. Existem focinhos mais curtos e, da mesma forma, se perde a proporção. Esses focinhos curtos, pela experiência que eu tenho acompanhado na vida, ao longo desses anos, normalmente tem um problema de mordedura, esse focinho mais encurtado. A terceira figura são proporções ideais da cabeça de um cocker spaniel inglês, 1:1. Na linha de baixo nós temos um crânio estreito, nós temos um crânio largo e nós temos um crânio muito arredondado e pesado.
todas essas conformações de cabeça se encontram ainda nas pistas de competição, se encontram nos plantéis, uns mais ideais, outros menos, mas todo esse tipo essa composição toda nós encontramos até o dia de hoje. Lembrando sempre que o ideal é que seja 1:1, que o contorno seja 8, que não seja grosseiro, que não seja pesado, mas que não seja estreito, né? Que tenha uma boa proporção. E tem esse cinzelamento na união entre o crânio e o focinho. Quando a gente fala da trufa, a gente lembra que ele usa o faro. Ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ter um bom tamanho e está ocupando um bom lugar no focinho do cocker spaniel inglês. Esse focinho é quadrado. Essa medida é igual a essa medida. O cocker inglês não é um animal que afina na ponta do focinho. Ele precisa dessa quadratura e ele precisa ter um maxilar que tenha força. Porque ele é um recolhedor, ele vai buscar a caça. Ele precisa trazer isso numa mandíbula forte. Claro, nós não estamos falando de uma raça de guarda, nós estamos falando de um cocker, mas ele precisa ter força de mandíbula, não pode ser uma mandíbula estreita, não se deseja uma mandíbula estreita. A capacidade olfativa do cocker é uma coisa bastante importante, né? A trufa é larga, ela é bem desenvolvida, e a gente consegue visualizar nessa fotografia a hierarquia dessa trufa nessa cabeça. As bochechas, juntamente com esse maxilar, elas formam o que eu posso chamar de um equipamento que estabiliza essa casa. Os caçadores mais antigos falavam em boca macia. Eu julgo que boca macia deve ser oriunda de um maxilar correto, de boa largura, boca cheia, e que eu tenho um pouco de bochecha, de forma que quando ele coloque essa galinhola na boca, ele consiga acomodar todas essas coisas, como a gente está enxergando nessa fotografia com essa almofada do Brasil. Ele acomoda claramente na boca, sem nenhum esforço, e carrega de volta ao seu caçador a sua presa. Então, assim, aqueles animais que têm pouca bochecha, ou que tem muita bochecha, desestabiliza esse trabalho de equilíbrio que precisa esse equipamento para carregar essa casa. Os olhos são cheios, de cor mais escura possível. Nós aceitamos que os exemplares da cor fígado, chocolate, têm olhos ligeiramente mais claros, ainda que se deseje sempre um olho mais escuro possível. As bordas são justas e os contornos são pigmentados. O cocker não tem uma falta desqualificante para pigmento exatamente, mas o interessante é que os olhos sejam pigmentados, que a conjuntiva não esteja à mostra, que os olhos sejam justos e sejam de cor o mais escuro possível. E a expressão é a doce expressão do cocker spaniel inglês. Ele é um exemplar alerta, ele tem os olhos brilhantes, tem esses olhos justos, e essa expressão de súplica, essa expressão de te pedir alguma coisa, isso é o que se espera de uma expressão de um cocker spaniel inglês. Ele é um cachorro bonzinho, ele é um cachorro gostoso de ter. Olhar para a expressão de um cocker spaniel inglês é uma expressão de troca com esse exemplar, né? Ele nunca vai te olhar de uma forma dura, nunca vai ter uma expressão firme, sempre uma expressão de súplica, de doçura. Isso que se espera da expressão de um cocker spaniel inglês. Dos olhos, a bochecha. Eu acho interessante esse termo da bochecha servir como um equipamento. Muito já se discutiu sobre isso. Mais ou menos bochechas. Essas bochechas muito pendulares, elas não são desejáveis e não fazem parte do padrão da raça. Essas bochechas mais justas, lembrando outras raças, também não estão. Tudo tem um equilíbrio. O cocker inglês é um cachorro que todo tem um equilíbrio, todo tem uma progressão, uma projeção de número, e tudo tem um equilíbrio nele. Temos nessas duas fotos, para tentar exemplificar a expressão do cocker spaniel inglês, nós temos uma fêmea zurruão, uma linda expressão, olhos bastante escuros, vai estar cumprindo aquilo que está descrito, que foi proposto para a raça.
E na outra foto nós temos um exemplar laranja ruão, eu creio laranja e branco, que assim, o olho não está justo, a conjuntiva está à mostra, o que destrói completamente essa expectativa que nós teríamos de observar aquela expressão de doçura, de súplica, de bem-querer do Cocker Spaniel inglês. As orelhas são orelhas lobulares, de inserção na linha dos olhos. O cor é fino e ele se estende até a ponta do nariz. Isso se falou muitas vezes também. Por que os juízes mediam esse couro da orelha até a ponta do focinho? Primeiro, porque está escrito no standard, né? Está descrito no standard que é um couro que chega até a ponta do focinho, que é super revestida de pelo e toma um outro comprimento maior ainda. Eu penso que é um outro equipamento que o Cocker Spaniel inglês tem para auxiliá-lo nesse faro quando ele vai em busca da presa para trazer ao seu caçador. Ajuda de alguma forma a concentrar o cheiro para que essa capacidade olfativa seja potencializada e com isso ele efetua o seu trabalho no menor tempo possível, despendendo a menor energia possível. Antigamente, nós usávamos, os criadores, os apresentadores, os renders, usávamos inclusive papelote nas orelhas do Cocker Spaniel inglês, de forma que nós tínhamos muito comprimento de orelha. Foi marcado por uma época de exposição isso. Com a modernidade, nós entendemos, e foi meio um consenso meio velado, que não era interessante ter uma orelha tão grande. Primeiro que ela não era funcional, né? Ela atrapalhava muitas vezes o movimento desse exemplar. E segundo, quando nós analisamos a silhueta de um Cocker Spaniel inglês, nós estraga, compacta demais, nós temos uma impressão visual de menos quantidade de pescoço, de boa frente, de boa projeção de pescoço. Então, existe uma altura média hoje da orelha, a orelha é mais longa do que o couro, logicamente, mas não são orelhões, são orelhas de bom tamanho, que não, de nenhum momento eles prejudicam o desempenho da função desse pequeno caçador. O pescoço tem um comprimento moderado, a gente lembra lá que na proporção, né, tem aquele comprimento da cabeça, é para ser. Ele é bem ajustado nos ombros, bem inclinados, e a garganta é sem barbelo. Quando nós temos uma cabeça, principalmente as cabeças masculinas de Cocker Spaniel inglês, que temos bastante substância, temos um volume considerável de lábios, de bochecha, às vezes, o que acontece nessas cabeças mais poderosas é que pesa um pouco e o olho não fica tão justo e às vezes sobra um pouco de barbela embaixo do pescoço. Com o tempo, e a gente observa que os exemplares mais jovens são mais justos, e com o tempo esse mesmo exemplar que era mais justo, ele solta um pouco, ele cede um pouco em função desse peso de pele que às vezes alguns exemplares têm. Isso não é uma regra, mas é só um lembrete que isso pode estar acontecendo numa garganta, numa barbela ou num olho. As orelhas são inseridas ao nível dos olhos. Ponto. Existem orelhas inseridas muito altas, como o segundo desenho, e muito baixas, como o terceiro desenho. Eu não creio que atualmente o plantel, a nível de mundo inclusive, existe um problema de inserção de orelha na raça Cocker Spaniel inglês. Eu acho que esse ponto está resolvido, né? Nós observamos com facilidade um bom nível de orelhas e nivelado na linha dos olhos. Quando o Cocker inglês ele tem um pouco de atenção, por muitas vezes ele mexe a musculatura da orelha e ele tira desse lugar de inserção. Mas é só observar ele em repouso ou ele em movimento. Normalmente a orelha está bem colocada, mas ele pode ter um movimento sim, não é uma falta, nem uma falta de característica da raça. Voltando à cabeça, eu entendo que é o cartão de visita da raça, é a porta de entrada, é de uma beleza para mim sem igual. Eu sou um apaixonado. Nós temos aqui a cabeça de uma fêmea azul ruão,
que eu considero em proporções bastante boas, sem exagero, linda expressão, corretos olhos, correta trufa, correta inserção de orelha, correta proporção de pelo. Me parece bastante interessante. E ao lado nós temos um cartoon de uma cabeça de um Cocker Spaniel inglês, que é todo mais grosseiro, é um crânio mais grosseiro, o cinzelamento não é tão bom, é muito forte de focinho, a trufa estaria correta, os olhos eles não estão justos, eles têm pregas, para ver a diferença que acaba conformando essas proporções diferentes em exemplares, e o que se deseja e aquilo que, em tese, não é o desejado. Eu entendo que a interpretação do padrão é pessoal, né? Mas existe um consenso, assim, existe um bom senso sobre essas coisas todas, mas existe alguns exemplares e alguns criadores que pensam ainda que o correto não é essa cabeça dessa fêmea do Juan, e sim seriam esses contornos desse desenho, desse outro exemplar. Quando nós chegamos nesse corpo nós temos a esperança que ele seja tremendamente bem construído, que ele tenha força para suportar esse trabalho, que ele tenha um arqueamento costelar suficiente para acomodar seus órgãos vitais. A linha superior ela é firme e ela é ligeiramente descendente. Linhas superiores muito descendentes ou muito planas não são desejáveis. A linha superior é ligeiramente descendente. O peito é bem desenvolvido, nem muito largo, nem muito estreito, sempre mantendo aquela média do Cocker Spaniel inglês. As costelas, eu particularmente, e é um gosto pessoal, eu gosto de um Cocker inglês com boas costelas, bem arqueadas, que eu veja substância, que eu enxergue capacidade física nesse exemplar. Assim como a própria largura de frente e essa musculatura de anteriores, ela é necessária para o desempenho das funções dele. O peito é profundo e vai à linha do cotovelo. Ele tem uma projeção de peito. O lombo é curto e largo e ligeiramente arqueado. Isso é um dado também que está no padrão e que muitas vezes a gente não enxerga dos exemplares. O lombo ele é curto, ele é largo e ele é ligeiramente curvo. Muito sutil, mas ele está ali, né? Nessa linha superior. É um ponto interessante. Tem alguns exemplares que às vezes a gente nota mais do que outros. Normalmente passa imperceptível, os renders são muito bons trimadores, os criadores são muito bons trimadores, e eles acomodam esse pelo na linha superior de forma que a gente não visualize. A garupa é levemente arredondada, ela é larga e sem tendência a cair bruscamente. A garupa, ou a pelve do Cocker Spaniel inglês, dizem os especialistas, e eu entendo que está correto, que ela é praticamente quadrada. Que a distância que tem do ilho ao isquio seria a distância da largura. E, novamente, nós teríamos uma sentença matemática no Cocker Spaniel inglês. A garupa tem que ser larga. E ela tem que combinar com esses anteriores e com esse arco de costelas quando a gente visualiza. Diziam também, tem uma frase, os mais antigos vão lembrar, que o Cocker inglês deve parecer uma mesinha de centro. Ele é largo, ele é forte, ele é curto, ele é compacto, né? Então, o que eu enxergo de trás, aquela substância de posteriores, eu preciso enxergar aquela substância de anteriores. Essa combinação, o tanto que ele balança, o tanto que ele é balanceado, o tanto que ele é proporcionado, são coisas muito importantes na construção desses exemplares. Eu coloco essa foto para exemplificar. É uma fêmea da minha propriedade, da minha criação, que já tem quase 9 anos, é uma veterana. Ela tem 38 linhas de altura, uma fêmea. É uma fêmea que está no tamanho limite do padrão, para que a gente possa observar o quão forte ela é, sem ser grosseira. E sem deixar de ser feminina. Assim. Essa foto exemplifica essa força que nós esperamos dessa pequena raça de caça, e essa raça tão linda e tão bem proporcionada que todo mundo espera observar em pista. E na criação, e no mundo, e na caça, enfim, no nosso dia a dia.
A cauda, ela é inserida ligeiramente abaixo da linha do dorso. Antigamente, nós cortávamos, né? E era cortado de um bom tamanho, ficava um bom tamanho, e se espera que tenha um movimento feliz. O padrão fala em movimento incessante, eu prefiro falar em movimento alegre. Nunca ela pode ser, ela não era tão curta, não era tão longa que interferia na ação desse cão quando em trabalho. Quando ela não é cortada, nós esperamos que ela não passe da ponta do jarrete de comprimento, que ela seja mais espessa na base, afine um pouco em direção à ponta, e que ela seja portada absolutamente na horizontal. Bom, está descrito no padrão. Com relação ao porte, nós temos um protocolo de 100 e tantos anos, onde a cauda era cortada e se observava aquela primeira porção, que era a parte que ficava. Então, ali nós observamos o porte horizontal, ligeiramente acima, muito vertical, enfim, e a timidez. Com o momento que nós começamos a deixar as caudas íntegras, e no Brasil isso se reporta há mais ou menos uns 15 anos, quando os criadores começaram a deixar as caudas íntegras, o Mauro Alves trouxe um primeiro cão de cauda íntegra, depois eu trouxe um segundo, e a partir daí eu nunca mais cortei. Eu achei impressionantemente belas caudas íntegras, quando elas são proporcionadas e tem um movimento correto e um porte correto, é sensacional. Muito bem. No começo também se deixou um pouco de franja, aceterando um pouco essas caudas. Com o tempo também, com a modernidade, eu venho notado que os criadores eles vêm limpando mais as caudas. As caudas vêm ficando um tubinho, sem essa franja, sem dar essa impressão de cauda de seta. Mas é estilo, é gosto. O padrão ainda prevê a franja na cauda íntegra, mas os criadores, de certa forma, eles não estão mais deixando essas caudas tão franjadas e tão pesadas, assim como uma cauda de seta. Tem um desenho nesse próximo slide, e tem uma foto de um pup meu, onde a gente observa que, no meu modo de entender, ambas as caudas estão inseridas de forma correta e o porte de ambas as caudas está correto. A primeira porção, levando em consideração o protocolo que foi cuidado ao longo de 100 e poucos anos. Se elas fossem cortadas, elas estariam com um porte correto. O cão, quando ele sai no campo, ele sai a desempenhar suas funções, ou ele está arrancando no movimento em show de beleza, a gente nota, ele está feliz. Ele levanta um pouquinho. Um pouquinho não significa tudo, né? Um pouquinho. Então, assim, ele demonstra felicidade também nesse aumento de posição, aumento de porte da cauda. E como a cauda está íntegra, a gente acaba observando esse último trecho que ele acaba ficando um pouco mais alto. Mas eu entendo que pode ser, que está correto. Temos muito para trabalhar ainda de cauda. Eu penso que mais alguns anos a gente consegue fazer estabelecer um padrão e saber o que esperar do cruzamento X e Y para que nós possamos chegar num porte absolutamente horizontal, que é absolutamente lindo de ver. Quando nós falamos de membros, eles têm uma boa ossatura, nem muito, nem pouco, são retos. O padrão fala suficientemente curto para concentrar força, mas não tão curto que pareça que o cachorro, que o exemplar não tenha patas, não tenha comprimento de braços e de pernas. Os ombros são bem inclinados, nós vamos falar adiante, e são refinados, eles são bem aderidos ao corpo, eles são bem encaixados a essa costela que nós falamos que ela é uma costela bem arqueada. As patas são firmes, são almofadadas, são grossas e são pés de gato. O que se espera desse pé do Cocker Spaniel inglês? Que ele tenha almofadas macias e que sirvam de amortecedor para esse movimento esperado por ele no dia inteiro, em campo aberto, em diferentes topografias, em diferentes relevos de terreno, que possa estar amortecendo e auxiliando ele a que tenha o menor desgaste possível, né, e sorvendo todo o impacto. Lembrando pés de gato. No começo, quando nós começamos a criar Cocker Spaniel inglês, existia não era uma convenção, mas era uma ideia que as unhas deveriam ser completamente cortadas, ou o mais curta possível.
Nós chegamos a fazer algumas vezes essa situação de cortar essas unhas, porque o famoso pé de gato com um pé de cocker inglês, com as unhas bem cortadas eu falo bem cortadas, ele é absolutamente lindo de ver. Então fica um pezinho, exatamente um pezinho de gato. Mas isso, muitas vezes, o cachorro fica super incomodado, tem que se fazer com uma certa antecedência, e nós desistimos de fazer isso depois de um tempo, porque entendemos que não justificava aquela machucadura, não é legal aquilo. Quando nós começamos a visualizar trimming de pés de cocker inglês na Inglaterra, a gente descobriu uma forma de resolver isso. O que eu acho que muitos criadores atualmente fazem, muitos treinadores fazem, e os que não fazem, talvez isso sirva como ideia. Nós expomos as unhas dos dedos centrais, atualmente. De forma que a gente não considera a unha mais no pé, a unha está fora, ela está cortadinha, está tudo bonitinho, está paradinho, mas eu não preciso cobri-la de pelo, o que aumentaria o tamanho desse pé que se espera que seja um pezinho pequeno. Então a gente expõe a unha e trima o pé, de forma que a gente consegue, ao longe, observar um lindo pé de gato. De perto, às vezes, a gente enxerga a unha, não fica tão bom, mas não existe nenhuma uma molesta no cachorro. Ele está tudo super bem, o cachorro está feliz e a gente não precisou encurtar aquela unha de forma que pudesse incomodá-lo. Foi uma maneira que nós encontramos de chegar num meio termo para não promover o corte de unhas. No momento que se fala em tanto saúde, em bem-estar dos exemplares, em todas essas coisas nós fazemos para promover o melhor bem-estar possível dos nossos exemplares. E não justifica, para mim não justifica mais cortar unhas para promover essa situação. Quando a gente fala de frente, a gente não quer nem uma frente muito larga, nem uma frente muito estreita. E a gente deseja uma frente de boas proporções. Que seja forte, que não seja fraco, que não seja fininho, que não seja delgado, mas que não seja grosseiro. Então, essa é a ideia. O cocker é sempre um cachorro de boas proporções, de bom senso, de qualidade. Nunca grosseiro e nunca fino. Então, exemplares muito estreitos não são desejáveis. E exemplares muito grosseiros tampouco são desejáveis. Sempre tentar encontrar o meio termo desse caminho em busca de um exemplar ideal. Se tratando de frente, nós temos 3 exemplos no slide. O primeiro, o autor está chamando de correto. O segundo, ele está chamando de muito largo. E o terceiro, ele está chamando de estreito. Depois que a gente tem tudo isso, a gente tem vários tipos de movimentos oriundos dessas larguras, né? Dessas conformações de cotovelo, com costela, com pé, com aprumos, com munheca. Então, a gente tem várias situações. O primeiro exemplar, ele aproxima muito, né? E ele acaba fazendo quase uma remada. O segundo, em cima, ele é muito largo de frente. E ele acaba perdendo o prumo desse caminho. Embaixo, nós temos um exemplo aqui, rota o membro. Isso muitas vezes se encontra também em show de beleza. Ele rota o membro. E o último tem uma munheca muito flexionada no movimento. São situações que nós encontramos muitas vezes observando um N de exemplares em um show, em um plantel, enfim. A ideia, na verdade, é como existe hoje muitos criadores e entusiastas da raça também, os espertos, os mais antigos, eles sabem todas essas coisas, os colegas juízes sabem também, certamente, mas a ideia é, como tem muito entusiasta, tentar passar uma ideia para que possam estar avaliando seus exemplares e entender, porque muitas vezes se chega num show de beleza e não vence, mas porque detalhe, o meu é tão bonitinho, está tão penteado. Existem detalhes introjetados nessa apreciação, que às vezes o novato, ou que não tem uma certa expertise, passa sem ser percebido. Bom, esse desenho, ele vem a calhar com tudo que a gente falou, eu penso. Nós falamos em substância, em largura de pelve, combinado com arqueamento costelar, nós falamos em robustez de posteriores,
nós falamos que a garupa deveria estar compondo ali com a costela proporções, nós falamos das mesinhas, da mesinha que os antigos falavam de uma forma empírica. Então, esse desenho, ele culmina toda essa primeira parte dessa nossa conversa sobre o cocker spaniel inglês. O que eu gostaria que ficasse para todos os senhores é a ideia que é substância. Um cocker inglês deve ter substância. Isso é muito importante. Quando nós falamos de angulações, nós falamos num ponto que eu adoro particularmente. É um ponto que eu tenho fixação. Falamos, nesse caso, angulações de anteriores, aonde nós pretendemos que os ossos tenham o mesmo tamanho, falo húmero e falo escápula. Dessa forma, angulados a 90 graus, que coloquem os membros do cão exatamente embaixo do corpo. Esse exemplar tem uma angulação dianteira bastante boa, um ombro delicadamente inserido no corpo, um ângulo correto, uma boa proporção, e eu penso que ele tenha ossos de praticamente o mesmo tamanho. Nós temos aqui a comparação de 2 slides, de 2 fotos nesse slide, na verdade, de 2 cães. Aonde ele tem angulações mais discretas e o outro exemplar tem angulações mais de acordo com aquilo que se deseja no padrão da raça Cocker Spaniel inglesa. É importante que esses ossos tenham o mesmo tamanho, estejam angulados a aproximadamente 90 graus. O padrão também não fala número, mas existe uma convenção dos criadores que é um ângulo reto, de forma que ele possa estar preparado para estar lá desempenhando as funções às quais a gente espera dele. Tem um desenho e a gente consegue visualizar o esqueleto, né? E a correta proporção e a correta angulação esperada. O último desenho desses 4 desenhos, a gente encontra um ângulo bastante aberto, aonde essa escápula está angulada maior do que 45 graus em relação ao horizonte. Existia um termo que se falava mais antigamente, que era a escápula está adiantada. Eu não tenho escutado mais esse termo das pessoas que eu entendo que sejam bem intelectuais da raça e tal. Mas é aquela frente que fica mais reta, é aquele pescoço que fica diminuído, é aquela a linha superior que cresce, tudo em função da colocação da escápula. É interessante que ela esteja a 90 graus e que ela esteja a 45 graus em relação ao horizonte e tenha o mesmo tamanho do húmero. Então é isso que se espera da frente de um Cocker Spaniel inglês, como de muitas outras raças, né? Quando nós falamos de posteriores, e nós vamos ser repetitivos nessa informação, eles devem ser substanciosos, eles devem ser largos, devem ser redondos, eles devem ser muito musculosos, os joelhos são bem angulados, os jarretes são curtos para ajudar nessa propulsão, e as patas são iguais às patas da frente. Uma curiosidade que tem também na lida do Cocker ao longo desses anos, a gente descobre que os pés são menores que as mãos. Isso é um detalhe que quem trima, quem mexe no Cocker descobre. Assim. Então, são iguais, são conformados da mesma forma, tem a mesma almofadinha fofa que vai servir para amortecimento, mas eles são ligeiramente menores do que as mãos, do que os anteriores. Quando eu olho o Cocker no momento de vai e vem, quando ele vai, eu enxergo diversas formas de movimentar os posteriores. Isso também se encontra nas pistas nos dias de hoje, se encontra nas observações dos plantéis, e é importante também que os novatos, ou os entusiastas, observem também esse dado, que é um dado importante. Se ele estiver bem construído, se a garupa tiver num bom comprimento, uma boa angulação e especialmente uma boa largura, ele vai movimentar corretamente, que são os posteriores bem descidos, paralelos e que tem um bom espaço entre eles. O primeiro exemplar aqui desse desenho move corretamente. O segundo, ele aproxima um pouco. O terceiro, ele aproxima muito.
E o quarto exemplar, ele expulsa os jarretes. Esse movimento se vê, todos esses movimentos se veem, lamentavelmente, em show de beleza até hoje. Posteriores e suas angulações. Chegou-se ao consenso que a angulação da pelve deve girar em torno de 35 a 40 graus. Se nós temos uma pelve de boa largura, de bom comprimento, angulada corretamente, nós temos todo um desenho de posterior desejável, angulado de correta forma, todo ele bem conformado. Existem alguns autores que citam também, eu estou citando um autor agora, né, que o fêmur e a tíbia devem estar aproximados de tamanho também. Somado a uma excelente garupa, um bom tamanho, uma angulação, nós temos um conjunto posterior corretamente conformado. Aqui nós temos duas fotos para a gente só firmar essa posição sobre posteriores. De um lado, eu tenho um cão que tem boas angulações, está conformado, está correto, está suficiente, está combinado com os anteriores e é um cão balanceado. O outro cão, eu tenho uma tíbia muito longa, um excesso de angulação de posterior e eu tenho uma angulação de anteriores discreta, o que desbalanceia completamente esse exemplar. Então, assim, nós temos um exemplar que é balanceado, está tudo conformado, está correto, ele está combinando entre si suas partes, no meu entendimento, e o outro ele tem uma angulação mais reta de anteriores, ele é exagerado de posterior de angulação e tem uma tíbia muito longa que não faz ele estar bem conformado. O movimento do cocker, né? O movimento do cocker é um movimento fluido, de boa cobertura de solo. Como ele está todo bem construído e se espera que ele esteja assim, angulado corretamente, bem conformado, bem proporcionado, ele tem que ter fluidez de movimento, ele tem que ter boa cobertura de solo, ele tem que se mover com facilidade para que ele possa cumprir suas funções. Ele saindo de manhã com o caçador e voltando à noite em campo aberto, ele tem que estar bem construído, ele tem que ter boa cobertura de solo. Ele recupera a caça com facilidade e ele tem esse movimento da cauda sempre feliz, em prol do seu amo, senhor, do seu caçador, do seu proprietário, do seu criador, enfim, como a gente quiser chamar o termo. Tem um outro exemplar, eu considero com uma boa movimentação. Ele faz a força de propulsão, ele alcança, ele mantém a linha superior correta, uma boa posição de pescoço, de cabeça, a cauda está correta, com o porte correto e a inserção correta. Considero uma boa foto para exemplificar uma movimentação de um cocker spaniel inglês, para que a gente possa estar visualizando o mesmo tanto que ele alcança, o tanto que ele empurra. E tem todo um balanço nessa foto que eu considero correto. Um outro exemplar, num show de beleza, que tem uma movimentação correta também. Ele empurra, ele alcança. Ele tem um porte de cabeça um pouco mais alto, talvez esteja tracionado por causa da guia, mas está cumprindo sua função, está cobrindo o solo e é típico o que ele está fazendo. A pelagem do cocker spaniel inglês, ela tem uma textura sedosa, ela não é muito abundante, ela não é encaracolada, ela é bem franjada nos anteriores, no corpo e acima dos jarretes. O cocker inglês não é um cão como um cocker americano, super recoberto de pelo. Mas ele precisa ter uma certa quantidade de pelagem para poder estar formando essa moldura bonita no seu corpo, para participar de competição, para galgar campeonatos, CAC, CGC, enfim, né, e lograr o posto em exposição de beleza. Então, a gente pensa que deve ter uma certa quantidade de pelagem sem interferir na ação desse pequeno caçador. Atualmente, como não se caça, não se usa ele para caça, pelo menos aqui no Brasil, e nós temos uma exposição que chama Beleza, a gente entende
que um certo comprimento de pelo é interessante, porque dá uma moldura bonita, dá um sinal de bem cuidado. E atualmente, com produtos que existem para cuidado de pelo, tudo muito moderno, a gente consegue lograr pelos mais longos, né? A gente obtém pelos mais longos com mais facilidade, pelo cuidado e pelos produtos que se pode utilizar no dia de hoje. Então, assim, eu penso que, sem ser exagerado, a gente pode ter um pelo mais longo, o que faz uma bonita figura de um cocker spaniel inglês. Isso é uma posição minha. A pelagem de exposição é uma pelagem que o trimming, né? Então o pelo está lá cuidadinho, o trimming é feito de uma forma manual, com menos marca da interferência humana possível. Conta a lenda que as senhoras inglesas elas faziam seus cockers com a mão, sentadas para tomar chá, e faziam seus cockers de forma a organizar os pelos com a mão. Novamente, com a modernidade, existem vários instrumentos que a gente usa para obter um aspecto bom de um cocker de exposição, mas sempre tentando manter uma naturalidade. São todos cães meus, que já não estão mais em exposição de beleza, mas que têm uma ideia de um trabalho mais natural possível nos exemplares. Sempre lembrando que, assim, uma tosa de máquina é uma falta para desclassificar naquele dia, porque não se espera que seja marcado o trim de um cocker spaniel inglês. Pelagem. Sobre cores, na verdade, é bastante interessante. O cocker inglês tem duas variedades, a variedade sólida e a variedade particola. Na variedade sólida, nós vamos encontrar o preto, ou os dourados, o fígado, o black and tan e o fígado e tan. Isso compõe a variedade sólida, e são essas as cores. E é permitido uma mancha branca no peito, uma pequena mancha branca no peito. Às vezes nós encontramos exemplares, às vezes nós não encontramos nos exemplares essa manchinha branca. O que é permitido. Outras marcas brancas num cocker de cor sólida não são desejáveis, e é considerado como falta para a cor, um exemplar que não pode obter uma excelente exposição de beleza. A variedade particolor, nós temos a combinação de 2 ou 3 cores, e aí são infinitas as combinações possíveis do cocker spaniel inglês, sempre nessas cores básicas, misturado com branco. Esse trabalho é um trabalho que a CBKC já tinha publicado, eu utilizei as fotografias para a gente poder exemplificar essa parte. Mas assim, ó, o azul ruão ele pode ser muito escuro, muito claro, o fígado ruão ele pode ser escuro, pode ser claro, ele pode ser fígado e branco, ele pode ser azul ruão e tan, nós chamamos de tricolores, ele pode ser branco e preto e tan. Existem muitas combinações possíveis. E aí nós chegamos nos sables. Os sables tem uma história diferente para contar sobre os sables. O sable não é uma cor que está descrita no padrão. E surgiram alguns cães na Inglaterra, alguns anos atrás, em competição. E entraram em exposição de beleza e estavam logrando lá seus CCs. Ou tentando, né? Lograr seus CCs. E os ingleses, como são muito conservadores, eles começaram a entender que essa cor não fazia parte da cor original da raça, e criou um certo desconforto a eles. Houve uma votação entre os clubes e eles decidiram entender que o sable não fazia parte da cor inicial e que ele não poderia estar recebendo excelente, não podiam estar disponíveis para alugar campeonato, uma vez que eles tinham uma falta com relação à cor. Foi feita uma votação entre os criadores tradicionais e tal, e eles tiraram essa cor da possibilidade de ser um excelente exemplar. O sebo ele pode ser sólido ou ele pode ser particular. Eu particularmente acho lindo, mas é uma cor que não está descrita no padrão. Ok. Daí isso serve, eu acho, para nós, as pessoas que querem criar sebo, pode criar. Se solicita o registro na cor, mas o registro ele vem com uma tarja dizendo que esse exemplar tem uma falta com relação à cor, e está no seu papel. Para nós árbitros, né,
que vamos julgar Cocker Spaniel inglês, é uma posição firme, é uma posição da FCI. Eu tenho essa comunicação. Não é um exemplar excelente para cor, ele tem uma falta, então ele pode ser julgado, mas ele não pode ser classificado como excelente nas exposições de beleza da FCI. Aí nós chegamos, amigos, numa parte que os coqueristas e os criadores de boas raças no mundo, os criadores mais técnicos estão fazendo. Exames de DNA para detecção de doenças predisponentes na raça. É um dado, é uma ferramenta que temos na atualidade, na modernidade, para trabalharmos essas raças e para trazê-las de forma mais sadias possíveis para esse nosso universo de hoje. O Cocker tem algumas doenças que estão mapeadas lá e que a gente consegue fazer teste genético para elas, né? Uma é a WAN, que é uma desordem neurológica, que os cães são acometidos entre os 7 anos e meio aos 9 anos. A outra é uma nefropatia, nós chamamos de FN, é uma doença que leva à morte quando os cães são afetados. E o PRA. O PRA é mais conhecido, né? E causa cegueira a partir dos 7 anos de idade, os cães começam gradualmente a ficar cegos. Primeiro assim, quando surgiram esses exames, e também se reporta lá 15, 20 anos atrás, o PRA foi o primeiro que chegou para nós, brasileiros. Existiu um certo pavor assim, entre os criadores, porque os plantéis começaram a ser testados e existia muito portador e existia muito afetado. E os criadores fizeram quase que um código de silêncio nesse momento. E cada um foi para o seu canil, para os seus cachorros e começaram a testar, selecionar. Eu entendo que não houve perda de material genético, e sim um norte, quais cães poderiam ser usados para poder estar organizando. Porque uma vez que eles são livres, portadores ou afetados, é só aquela regra simples, genética, né? Que livre com livre só dá livre, que afetado com livre dá portador, portador com portador dá livre, afetado e portador. E a gente conseguiu usar essa regra de forma que o plantel hoje, depois a gente tem uma tabela, ele está bastante limpo. Está bastante limpo, os criadores se preocuparam com essa enfermidade. A FN é uma doença fatal, mas tem pouca incidência. A UN é a doença mais nova, assim, desse rol de exames genéticos. É uma ferramenta importante, acho que as raças devem utilizar, não só o Cocker, mas outras raças têm outras siglas, que devem ser avaliadas para manutenção e para proteção dessas raças caninas. Tem um gráfico aqui que é da Larissa Andrade, da tese de doutorado dela, se eu não estiver equivocado, onde fala de Cocker sólidos, de Cocker particolors, a incidência para a ON, livres, afetados, portadores. Uma doença ainda pouco testada, é uma última doença, ela é mais nova, ela ainda é pouco testada. A OFN é uma doença de tempo intermediário para a gente, que a gente está testando, e aí está mostrando que cachorros com pedigree são 99% livres para a FN, e sem pedigree 98%. O terceiro gráfico, que eu acho bastante legal, é que diz o seguinte: esse vem de encontro com a nossa posição enquanto criador, enquanto criteriosa, enquanto tem cuidado com essas coisas todas. Cães com pedigree são 72,5% livres para PRA. Cães sem pedigree são 39,3% livres para PRA. Então, assim, isso mostra que num trabalho de seleção, de técnica, de observação, com a utilização dos exames, os criadores brasileiros, estou falando de Brasil, né? Os criadores brasileiros, todos esses gráficos são da Larissa Andrade, e ela gentilmente me cedeu. O que tem criador técnico, ético, eles estão muito mais livres de doenças do que criadores sem esse cuidado e sem esse domínio de uso dessa técnica nova, dessa ferramenta para poder trabalhar seus exemplares. Isso é bastante interessante, que mostra que nós, criadores sérios, nos preocupamos com saúde, e isso é muito importante para a manutenção da nossa raça pura.
Esses exames são feitos, para aqueles que não sabem, a maioria já sabe, aqui é um swab, se coleta da mucosa do cão, o veterinário coleta, se coloca no envelope, se manda via correio a um desses laboratórios e tem. Eu utilizo com frequência um laboratório na Europa, que chama Genome, tem o Palprint, que é nos Estados Unidos, que a gente pode mandar, e agora tem um laboratório no Brasil, Botucatu, tem aqui o login deles, que fazem para FN e para PRA. Exames, esse não é suave, esse é sangue. E se pode mandar pelo correio, com isopor. É bem interessante utilizar essas ferramentas em manutenção das nossas raças puras. Falando ainda em teste de DNA, essa semana, finalizando a palestra do Quaker Inglês, eu tomei ciência, um dado que eu não sabia, que existe um teste genético para detecção de raça pura. Muito interessante isso. Se tem dúvida que existe raça pura ou mestiçagem, se coleta o material, se compra um kit de um laboratório americano, chama Embark, e se descobre a partir desse swab quanto por cento de cocker americano, de labrador, enfim, existe naquele exemplar. Uma coisa bastante nova, eu não consegui finalizar para elaborar, mas eu descobri isso e eu achei interessante aproveitar esse momento que estamos todos juntos aqui e tentar dar essa informação, porque eu fiquei encantado com a possibilidade de geneticamente descobrir o quanto por cento de cocker ou de labrador existe naquele exemplar. É um Dog DNA Test da Embark. Muito legal. Bueno, displasias. Displasias não, é poligênico, não tem como ter detecção de exame de DNA, infelizmente não tem. Eu tenho duas coisas para falar sobre displasia, que é, atualmente, além da herança hereditária, existe a displasia por LER, por lesão de esforço repetido. Esses apartamentos de pisos de porcelanato, pisos muito lisos, pisos de taco, e os cachorros não é um piso ideal para tê-los, né? Então, assim, eles precisam de exercício, eles precisam sair, eles precisam de gramado, de pedra, de outro tipo de relevo de piso para poder se exercitar, do que esses pisos muito lisos, não eles fazem um esforço repetitivo e acabam fazendo, quase como se fosse uma displasia adquirida. Claro, que se eles forem perfeitos de quadril, eles não vão desenvolver. Mas se tiver algum grau de incongruência, vai acabar acontecendo. Eu não sou veterinário, não é esse o caminho, mas assim, só tentando lembrar isso. Descobri também outras duas coisas com relação à displasia coxofemoral. As pessoas conhecem muito a técnica da OFA, após os 2 anos de idade, o raio-x definitivo, um laudo certificado. Tal. Tem um outro método chamado PEN-HIPS, que já foi utilizado inclusive em Quaker Inglês, que consegue se fazer diagnóstico a partir dos 4 meses de idade. O que acaba nos dando tempo para poder trabalhar, mais tempo para poder trabalhar e descobrir o que os nossos exemplares têm. Claro que o ideal seriam para raças grandes. Raças pequenas como as nossas não são acometidas assim, uma coisa absurda de displasia coxofemoral, mas deve ser uma coisa cuidada. E esse sistema que eu descobri novo, que chama PEN-HIPS, para mim foi novo também, não é novo entre os criadores mais experientes com esse tema, mas é uma outra forma de abordar o diagnóstico, é um outro método de descobrir. Parece que tem uma outra tomada de radiografia também, uma outra forma de tomar radiografia bastante interessante. Para quem gostaria de descobrir mais sobre esse ponto, eu acho que vale a pena a pesquisa. Bom, tudo isso que a gente falou aqui sobre genética, sobre teste genético, sobre saúde, tá? O Quaker Inglês tem um banco de dados chamado database. Tá aqui o print da tela deles. Muito legal, assim, os criadores mais sérios também, né, os criadores de verdade, eles têm lá seu cadastro e cadastram seus cães, seus padrinhadores, suas matrizes, e tem uma rede já que informa absolutamente tudo ali. Ele foi pai desse, pai daquele, cruzou com esse, e tem divulgado, para quem quer, claro, os dados sobre os exames de saúde dos cães, o que também leva, assim, mostra essa lisura e essa boa vontade dos coqueiristas em ter um plantel saudável,
uma maneira de encarar de frente isso tudo e levar para frente na preservação dessa raça. Tipos de cruzamento. Claro que eu estou falando para expertos aqui e as pessoas não, cada um faz o seu trabalho. Mas as pessoas que estão começando, e eu lembro assim, ó, uma das primeiras palestras técnicas que eu vi na minha vida foi lá em 1900 não sei quanto, com a doutora Esther Winkler, e ela falou de inbreed, line breed e outcross, e eu fiquei, opa, o que são esses conceitos, né? Mas o que a gente tem para dizer sobre isso é que não se cruza cão por cruzar com cão, deve-se ter um objetivo, assim. O meu pensamento é que as famílias devem ser mantidas e as linhas devem ser mantidas. De forma mais leve ou de forma mais intensa, quer seja em line breed, quer seja em inbreed, as criações devem se manter no mesmo caminho. Quando se tem muita diversidade, em termos de, não se chega num tipo. O tipo é uma coisa difícil, né? Então, aos novatos, né, aos que não têm esse conceito estabelecido, eu sugiro também essa pesquisa e tentando descobrir o que atende os seus desejos e as suas aspirações enquanto criador. Eu utilizo, desde o começo, uma forma chamada line breed, e eu tento manter esses cães ao longo desse meu caminho nessa linha. Eventualmente a gente refresca, eventualmente a gente usa um exemplar para trazer vigor híbrido, né, para esses exemplares que já existem aqui, que a gente vai dar continuidade, mas não existe, não tem como chegar em lugar nenhum se não tivermos uma forma firme de levar a criação de cães. Lembro também dessa palestra da doutora Esther Winkler, que não está mais conosco, recentemente desaparecida. Ela dizia o seguinte nessa palestra, lembro, que ela tinha um pastor alemão, e que era lindo, pastor alemão, e que vencia nas exposições, e ela não entendia porque ninguém utilizava o pastor alemão dela. Isso é uma frase dela. E com o tempo ela descobriu que sim, ele era lindo, mas ele era um lindo fenótipo e ele não tinha nenhum trabalho. Ele era um por acaso. Então, assim, eu marquei, acho que eu guardei esse conceito e trouxe para minha vida e a minha vida de cachorro. Mas é uma forma de levar as suas criações e os seus canis. Tipo. Tipo é um assunto bastante polêmico entre os criadores, né? Eu não quero causar nenhum tipo de polêmica, não. Mas assim, para mim tipo é tipo padrão, né? Eu vou parar de chamar tipo inglês e tipo americano, tipo europeu, tipo nórdico, tipo... Não. Existe tipo padrão e existe o que não é tipo padrão. E aí cabe a interpretação de cada um, né? Eu tenho aqui, nesse slide, um cão europeu, então vamos chamar de estilo europeu, eu prefiro assim, que tem suas conformações, conforme nós já conversamos a respeito disso durante essa manhã. No outro lado, eu tenho um tipo ou um estilo americano, que tem essas conformações conforme o padrão. Cabe a cada um dos senhores decidir qual é o estilo que quer criar. Esses estilos já foram mais díspares. Atualmente, eles são mais próximos. Existiu uma mescla, existiu um trabalho desses estilos, e os cães estão um pouco mais unificados. Assim. Essas fotos já tem mais alguns anos. Principalmente esse cão tem um estilo americano. Já houve uma modificação, mas assim, eu escutei isso na palestra do Luiz Fernando Ribas, que não existia tipo americano, eu achei legal isso, tipo europeu. Não, tem estilo. Vamos tirar o tipo é tipo padrão, está descrito no padrão, nós precisamos ler, interpretar e entender qual exemplar atende. Se esse atende muito bem, atende para você, é a sua interpretação. Não atende, ok, o outro atende. Então, é uma coisa importante. Eu penso que o cachorro mais escuro, né, de estilo europeu, ele atende melhor à descrição do padrão, né? E seria a minha eleição sobre esse julgamento. Mas essa é a minha interpretação pessoal com relação ao tipo padrão do Cocker Spaniel inglês. O tamanho e peso, as fêmeas começam lá em 38, os machos vão até 41.
Nós não temos muito problema de cães maiores do que 41. Eventualmente tem cachorros menores, que deveriam ter um pouco mais de tamanho. Mas, de forma geral, isso está estabelecido. O peso é de 13 a 14,5 kg. Também se mantém mais ou menos esse peso, em termos daquilo que a gente deseja para um Cocker Spaniel inglês. Ele não tem falta de desqualificantes, a não ser aquelas listadas já na maioria dos padrões, né? Que é testículos descidos e acomodados, desvio de temperamento, mas ele não tem faltas desqualificantes. Tem falta sim com relação a todas as faltas das outras raças, né? Mas não tem uma falta específica do Cocker Spaniel inglês. Aí fala em timidez, anomalia física, isso é sum para todas as raças. A nossa raça, ela tem orgulhosamente um recorde de Best in Show na Crufts, a maior exposição do mundo. Foi 7 vezes Best in Show. Nessa foto nós temos a Tricia Blankler, em 1996, com seu belo exemplar negro, ganhando Best in Show na Cruft. Eu penso que, assim, é apresentado por ela, eu penso que orgulhosamente é criado, trimado, grumado e apresentado por ela. Acho que é um espetáculo, e isso ganha uma exposição desse porte. Ela não é um render profissional, né, e com seu Cocker negro. A foto traduz só orgulho. Nós temos, eu não poderia ir adiante nessa palestra sem falar de Ecolex Cervantes. Ecolex Cervantes é um exemplar da cor azul ruão, importado da Escócia na década de 90 pelo Mauro Alves e pela Patrícia Amparloi. Um cachorro que eu entendo que modificou o tipo do Cocker no Brasil, o estilo do Cocker no Brasil. Trouxe aí sua redondeza. É um exemplar, a gente olha pela foto, um exemplar que até hoje é moderno, super redondo de construção. É um exemplar que me enche de orgulho. E todos os criadores desta época, ou quase todos, utilizaram esse exemplar. Foi muito, muito, muito importante para o Cocker da atualidade do Brasil, é base da maioria dos criadores. Ele foi 26 Best in Show, 26 vezes Best in Show geral naquela época e ganhou treino especializado. Um cachorro que mudou a direção do Cocker moderno a partir de sua chegada no Brasil. Esse é um outro Cocker que enche todos os coqueristas de orgulho. Ele se chama Vini. Ele é criado pela Sarah, que é uma criadora escocesa. Ela também, ela que trima, ela que gruma, ela que apresenta, ela que viaja, ela que dirige, ela que mostra. Ele foi tão somente vencedor de 91 CCs, 24 reservas de CC, 75 vezes melhor de raça no Reino Unido, tá? 5 anos o melhor Cocker do Reino Unido. Ele é detentor de vários Best in Show especializado e geral. É um exemplar que é considerado, eu acho que na atualidade, um dos exemplares mais corretos do mundo, um dos melhores Cockers ingleses do mundo. Ele é muito premiado. Todos os especialistas se renderam a esse exemplar, todos os especialistas premiaram esse exemplar e todos falam muito bem desse exemplar. E ele está aí lindamente se movimentando, parado numa foto com a juíza que lhe deu uma premiação, e apresentado, trimado e grimado por sua proprietária, numa sinofilia onde os proprietários têm muita força, né, e conseguem estar mostrando de igual para igual com qualquer outro tipo de apresentador. Aqui a gente tem uma brincadeira para culminar, finalizar essa palestra. O English Cocker Spaniel of America fez uma publicação, e eu achei linda a publicação deles. Nós refizemos os desenhos, adequamos as falas para ser FCI e recriamos a brincadeira aqui de uma forma descolada, de uma forma mais descontraída, para que a gente pudesse estar repassando os conceitos dessa fala de hoje em cima desses exemplares. Então vamos imaginar que eu estou numa exposição de beleza e eu tenho 8 Cockers de uma classe aberta, campeonato, enfim, e que eu preciso lá, ao final da minha brincadeira, eleger o meu Cocker ideal. O primeiro Cocker
ele é um qualquer atraente, mas não para especialistas. Ele tem um osso adequado, tem pés corretos e tem boas proporções, mas não possui as qualidades de equilíbrio e moderação que a gente espera de um qualquer espelho inglês. E tem lábio excessivo, e tem escápula mais vertical, ele tem uma garupa curta, quase plana, ele tem posterior sem musculatura e ele tem jarrete sem foice. Esse exemplar, ele no primeiro momento, ele atende, ele é atraente, mas ele não chamaria a atenção de um especialista, tenho certeza absoluta. Esse segundo exemplar, ele tem um estilo bem americano, mas ele apresenta muitas faltas comuns à raça. A escápula está ereta, o braço é reto, a traseira é exagerada e cria uma linha superior muito inclinada. A cabeça também é pesada, somando ao fato do pescoço estar encurtado em função dessa escápula vertical. Todos esses exemplares eu entendo que a gente encontra ainda hoje nas exposições e faz parte do desenvolvimento, faz parte do aprimoramento, mas é importante que a gente consiga detectar algumas coisas de estrutura para a gente ter a excelência, para buscar a excelência. Um terceiro exemplar ele tem uma escápula à frente do cotovelo. Isso é um problema sério. Ele tem um stop muito discreto. Ele tem um crânio mais longo, mais achatado, que vai lembrar um setter. A escápula está lá na frente, uma angulação enorme com relação à linha do horizonte. As coxas estão musculosas, mas os jarretes estão faltosos. O cotovelo tá, a frente é inclinada, mas os cotovelos estão à frente da cerneira. É o quarto esboço. Ele é agradável no primeiro momento. Os anteriores estão muito à frente, na vertical. Os posteriores são longos, e lembra daquela situação da tíbia que nós falamos. E não tem musculatura, não tem substância. O jarrete está em foice. E nós acabamos observando um cão mais longo do que nós gostaríamos, ao invés de encontrar um exemplar compacto. O quinto tem uma aparência pesada na frente, em função desses ângulos abertos, e acaba sendo muito discretas as angulações de anteriores e construção de ombro. Somado a uma cabeça pesada e atípica. Falta largura e musculatura nos posteriores, que transmitem a falta de equilíbrio. Os pés são divinamente corretos, pés de gatos. Esse exemplar, sobretudo na observação, essa falta de proporção das pernas curtas, né? Não dá o balanço, ele acaba ficando pate curto, como chama-se na gíria, assim. E destrói toda a silhueta dele, além de falar que o stop está abrupto, o ângulo está aberto da escápula, a garupa é plana, as costelas estão corretas, os pés são de gatos, os membros são muito curtos e o ângulo escapulomeral é discreto. Vamos para o penúltimo exemplar dessa classe. A cabeça e os ombros são aceitáveis, tem um certo ângulo, a cabeça tem boas proporções. A cana nasal deveria ser plana e ela tem um leve arco. O comprimento do corpo evita que esse cocker seja compacto. Os jarretes estão em foice. Então, todos eles tinham qualidades e tinham falta de qualidades para estar nessa classe. E esse exemplar, na verdade, é o exemplar que ganha essa classe porque ele tem qualidades que o tornam eficiente para realizar o trabalho. Ele tem cabeça correta e stop correto. Ele tem bem posicionada a escápula, sem estar aparente. O lombo dele é curto, o que faz ele compacto.
a inserção da cauda está correta, o conjunto posterior está correto, balanceado e harmônico, corretas proporções de tíbia e jarrete, as costelas estão bem arqueadas e o peito é profundo, corretos ângulos e posição dos braços, e aí assim, nós temos a intenção, claro que é um desenho, né, gente? Mas assim, nós temos a intenção de fazer um exercício e tentar organizar isso na nossa cabeça para julgar um coqueiro inglês. Então, o húmero e a escápula estariam do mesmo tamanho, angulados a 90 graus, e as corretas proporções da cabeça. Então, esse último exemplar seria o nosso vencedor dessa classe nesse dia, por todos esses conceitos aqui externados. Talvez, em algum momento, como é comum, a pista do lado, o árbitro tem uma outra interpretação do padrão e elegeu um outro exemplar. Todos tinham qualidades. Alguns tinham umas faltas mais sérias, que nunca seriam eleitos, mas outros poderiam estar tomando esse lugar. Eu entendo que esse exemplar é o mais correto, mais bem proporcionado nessa brincadeira que foi fazer essa classe de Cocker Spaniel inglês. Eu finalizo essa parte da nossa conversa, nessa manhã, agradecendo a raça Cocker. A raça Cocker eu agradeço tudo à raça Cocker, né? Aos amigos que eu tenho hoje, a essa rede de amigos e essa conversa no dia de hoje. Essa raça fez com que nós estivéssemos aqui. Então, assim, o meu primeiro agradecimento é a raça. Essa foto é uma foto impactante, como conversei com a Clarice, inclusive. É o melhor Cocker da atualidade, no momento, então vamos chamá-lo assim, que é o Vini, que é aquele exemplar que ganhou o Best in Show, aquele exemplar que tem aquele recorde de CCs, e ele está no campo e ele foi buscar uma caça para sua dona, para sua criadora, para sua caçadora, como quiserem chamar. Então, o que mostra, na verdade, isso tudo, é que ele veio para funcionar, ele veio para trabalhar. O Cocker Spaniel inglês, ele vai trabalhar. E aí, nada melhor do que isso, esse exemplar super ganhador, super aclamado pela crítica, e aí, ó, desempenhando suas funções de caçador. Para finalizar essa parte da fala, eu quero agradecer ao Conselho Brasileiro da Raça Cocker Spaniel inglês, pelo apoio, os conselheiros, os meus amigos. Eu quero agradecer a Sandra Bossolo, do PUX do Uruguai, que mandou material, ao incansável Mauro Alves, que me ajudou muito na composição dessa palestra, me deu muito material, ao Roberto Del Puerto, que me mandou fotos, Roberto Del Puerto, Summer Cocker da Argentina, ao Dr. Alexandre Rodrigues, junto com a Larissa, que me mandaram os gráficos, para me dar essa informação de saúde, que foi muito importante, ao Ralph Sadek e ao Bruno Pereira, pelos desenhos, que me ajudaram a compor os desenhos da palestra, e a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram conosco nessa caminhada toda desses últimos 30 anos. Eu agradeço a atenção dos senhores, espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa raça que é tão importante na minha vida, que eu tanto amo, e que a partir de hoje os senhores olhem ela com esse olho de amor que todos os coqueiristas olham. Os coqueiristas são pessoas bastante especiais, bastante sensíveis, é uma marca dos coqueiristas, assim, amam seus cachorros sobre todas as coisas. Nós temos uma boa comunidade no Brasil envolvida no progresso e na melhora dessa raça, e eu penso que o panorama é excelente, e eu penso que para frente nós vamos lograr postos e postos, não de exposição, mas assim, de qualidade no Cocker inglês sul-americano e brasileiro. Eu agradeço a paciência dos senhores em me escutar e espero que, de alguma forma, eu tenha podido ajudar na apreciação dessa raça.